Bem, para quem já conhece, esse aqui é o oitavo e último disco de estúdio da banda inglesa Led Zeppelin. Foi recém-chegado esse álbum aqui para mim e eu resolvi fazer a abertura dele, ele está lacrado, e filmar a abertura dele. Esse álbum aqui ele foi lançado em 1979, um ano antes da morte do baterista John Bonham, e que depois da morte dele a banda se dissolveu. Esse álbum então é de 1979, lançado originalmente, porém essa aqui é uma nova distribuição de edição de luxo do álbum, que foi remasterizado pelo guitarrista Jimmy Page em seu estúdio. Essa versão é uma versão remasterizada em 2015. E foi recém-chegado esse álbum aqui. E que me desculpe o pessoal que utiliza o Deezer e Spotify. Porém, assim, eu creio que para ouvir música, eu acho que é indispensável a mídia. Eu acho que, na minha opinião, esse modo de audição através de streaming, ele não permite você acompanhar a arte do disco. Então é isso que eu queria colocar em foco aqui nessa breve apresentação aqui desse álbum, que é a arte da capa do disco. Esse disco aqui tem uma história interessante e eu vou mostrar para vocês. Essa versão aqui, como eu disse, é um CD, apesar dessa versão de luxo, ela foi lançada em vinil também, porém essa aqui é uma versão em CD. O álbum se chama Into the Outdoor, é o oitavo disco do Led Zeppelin. E ele vem com 2 CDs, vem um disco original aqui, com as músicas do disco original, e vem um segundo disco, chamado de Companion Audio, que está escrito aqui como Rogue Mix of Work in Progress. Esse, na verdade, são mixagens aproximadas do trabalho em andamento da gravação. Então, são chamados também de outtakes, né, que são versões alternativas antes da finalização da mixagem final do disco. Esse disco aqui, ele tem aqui o selinho da Swan Song, selinho 3D, e essa versão aqui, ela foi uma versão que está escrito em francês aqui, edição de luxo, 2 CDs. Ele tem até um código de barra aqui que foi lançado para o mercado francês. Então, ele é um CD importado, foi lançado para o mercado francês. E eu vou fazer a abertura desse álbum aqui e comentar sobre a arte da capa, né? Que é outra coisa você ouvir música, mas você ter contato com a arte do disco em si, né? As pessoas que ouvem a música através de plataforma, eu creio que assim é como você tomar vinho bom em copo de plástico, copo descartável, porque é muito bom você ouvir a música fazendo um acompanhamento aí da, da arte, né? Abrir um encarte, ver o encarte, então isso aí é um pouco de arte. Esse disco ele foi gravado, como eu falei, foi gravado em 1979. Ele foi gravado depois de um hiato aí de quase 3 anos do Led Zeppelin sem fazer uma turnê em solo britânico, né? E devido ao exílio fiscal, é muito caro, né? O imposto na Inglaterra, né? Então eles saíam para fazer os shows e até a gravação. Esse álbum aqui foi gravado em Estocolmo, na Suécia, porém ele foi mixado pelo Jimmy Page em sua casa lá em solos britânicos. E tem até uma curiosidade em relação ao título desse álbum aqui, que é Into the Outdoor, que traduzindo aí para o português é Pelas Portas de Fora,
Então, esse álbum aqui, ele marca o retorno do Led Zeppelin à mente do público britânico, né? Através desse álbum aqui. Então, eles colocaram isso mesmo pelas portas de fora, ou seja, eles retornam o solo britânico de uma forma utilizando o que eles chamam de portas de fora, né? Vem de outros países. Esse disco ele foi ensaiado em 1979, durante 6 meses, depois eles foram em 79 em Estocolmo, na Suécia, para fazer a gravação. Esse álbum tem uma característica interessante, porque ele tem uma grande influência de Robert Plant, que é o vocalista da banda, né? E o John Paul Jones, que é o tecladista e baixista da banda. Esse álbum é muito influenciado pelos dois, porque na época o baterista John Bonham e o Jimmy Page, eles passaram por problemas de alcoolismo e drogas, né? Principalmente o baterista John Bonham com problemas de alcoolismo e o Jimmy Page com problemas de drogas. Então no estúdio em Estocolmo, eles compareciam em horários meio difíceis de serem gravados, então teve uma grande participação do Robert Plant e do John Paul Jones durante as gravações no estúdio. Isso não quer dizer que não houve uma participação também do John Bonham e Jimmy Page, né? Claramente eles participaram, mas esse álbum marca bastante a influência, mas eu não quero focar em relação aos comentários das músicas, eu quero focar em relação à arte da capa. A gente vai abrir esse disco aqui, ele veio lacrado, né? Ele veio lacrado com um plástico e ele tem uma história bastante interessante aí em relação à essa arte da capa deles aqui. Quero ver se eu abro aqui sem estragar essa capa original dele aqui. É uma arte interessante para uma capa de disco que foi lançado em 79. Ela tem essa capa aqui em papel pardo, né? Chamado também aí de brown paper. Ele foi lançado dessa forma aqui como um lançamento de marketing, porque eles tinham comumente fazer provar que os discos do Led Zeppelin não venderiam somente pela capa, e esse papel pardo cobria a capa original do disco. E uma coisa interessante desse disco é que ele foi lançado com 6 capas diferentes. Então, quando a pessoa comprava esse disco na loja, era esse mesmo papel pardo aqui, porém internamente tinham capas alternativas, né? Então a gente vai fazer a abertura deles aqui e vamos lá comentar a respeito dessa arte aqui que foi feito a arte desse disco. Ele foi feito por Storm Thorgerson, que é de uma empresa de design chamado Hipgnosis, que é uma empresa que fez as principais capas dos discos do Pink Floyd. E eles foram bastante criativos nessa capa aqui. Então é a primeira vez que eu estou tendo contato com ela aqui. É bastante interessante. E esse CD ele veio com praticamente todas as capas alternativas, né? Ele mostra aqui pelo menos 4 capas alternativas que foram realizadas no lançamento desse disco. Então, ele tem 2 CDs. Aqui, o selo da Swansong. E esse CD, ele tem aquele código de barra que eu mostrei para vocês. E tem aqui também a gravação dele. Tem o código dele aqui, que é um código internacional, que prova a originalidade do disco. Ou seja, os discos originais eles são registrados na Federação Internacional da Indústria Fonográfica, que é o IFPI, então eles recebem esse código. Então, ele veio os 2 CDs, veio o CD original e veio o CD
alternativo, né? Com os selos os dois aqui com os selos da Samsung. Então, aqui mostra o CD original e eu mostro o Companion disco, que tem as versões alternativas, os outtakes, né? E comentando um pouquinho a respeito da capa, ele foi realizada essas variações, né? E a capa ela tem uma certa arte que foi realizada num estúdio na Inglaterra, né? Um estúdio em Londres, e foi elaborada essa capa do disco, e que existe um personagem principal aqui. Essa foto foi feita num estúdio tentando retratar um bar antigo, um bar tradicional lá em New Orleans. E esse bar retrata esse personagem principal na mesa desse bar e os personagens do bar, que é esse barman, uma garçonete, tem um garçom aqui ao fundo, né? Isso aqui é uma versão preto e branca da capa. E aqui a gente tem ângulos diferentes da fotografia. Existem alguns personagens que fazem parte dessa capa, que é o garçom, garçonete, o barman, e aqui no fundo tem uma mulher, parece que está cantando, tem um pianista ali também. Então, essa capa, ela teve assim as suas variações dos seus pontos de vista diferentes. Então, ela foi lançada, cada foto foi tirada a partir de um ângulo de um personagem. São 6 personagens que participam da imagem desse disco aqui, e cada capa foi tirada do ponto de vista de um personagem, né, como estavam enxergando o personagem central. Alguns comentaristas falam que esse personagem está colocando fogo numa carta chamada de Dear John. Ele está queimando uma Dear John. A Dear John é um termo utilizado na literatura inglesa popular, que é uma carta que quando a esposa ou parceira envia uma carta para um homem sobre o fim de um relacionamento. Então, e essa carta é chamada popularmente lá de Dear John, ou seja, ela quer dizer em português querido John, é a forma que inicia a carta, desse tipo de carta, e o tal do John aí é um personagem genérico, né? Então ele está queimando aí uma Dear John. Então é interessante a arte desse disco, e ele vem com essas fotos aqui alternativas, e ele carrega também um book aqui com fotos lançadas em conjunto aqui, né? Só senti falta um pouco das letras, né? Parece que não tem as letras da música aqui. E parece também que no disco original também não tem as letras das músicas, né? Só tem a relação das músicas aqui, os créditos. E no disco original, ele vem também com esse encarte aqui, onde vem o disco original, que eu digo é o disco de vinil. Esse aqui é um encarte onde vem o disco de vinil, e no lançamento, em 1979, esse papel aqui, a hora que era umedecido aqui com tecido, com água, passava água nele, ele trazia as suas cores para o desenho e ficava definitivo. Então, quem tem esses encartes aqui, em alguns lançamentos, nos primeiros lançamentos desse disco, ele tem esse encarte aqui que você vai passando água e vai aparecendo as cores dos desenhos, né? Então, é por isso que eu digo, e essa capa aqui, ela foi indicada ao Grammy de melhor
de uma categoria de melhor pacote de álbum, né? Ele foi feito ele foi, não sei exatamente se ganhou o Grammy, mas que ele teve sim uma indicação nessa categoria de melhor álbum, né? Realizado pela Hipgnosis, né? Então tá aí. É um trabalho aí bastante interessante e o gostoso de ouvir música também é você ter o contato com a arte da capa. E talvez aí a gente faça, vou fazer a apresentação também dos outros álbuns aí em relação à capa. Tá ok? Muito obrigado.